Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Os tempos se aproximam, e os tempos serão maus. Vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das suas promessas de Cristo. Dizem que a jovem que chegou é de muita oração. É verdade, ela passa horas na capela conversando com Jesus. Vamos rezar para que ela não desanime com a Madre Superior. Verdade. Desculpem, meu atraso. Posso ajudar vocês? Os tempos se aproximam, e os tempos serão maus. Excelência, eu trouxe aqui alguns donativos entregues pela comunidade que poderão ser usados em obras caritativas destinadas ao povo de Paris. Sim, pode deixar. Mais tarde eu cuido disso. Está tudo bem? Eu quero saber se está tudo bem com o senhor mesmo? Sim, está. Estou achando o senhor um pouco pensativo. Não, estou. Obrigado, estou bem. Com licença. Aladel, espera um minuto. Você acredita em sonhos? Sonhos? É. Do tipo mensagem, um aviso, coisa parecida? Sim, talvez, dependendo do tipo de sonhos. Mas às vezes a nossa imaginação é tão fértil. Você pode ter razão. Com licença, eu tenho que rezar uma missa agora? Sim, claro.
parar aqui? Foi através de uma visão. Uma visão? Na verdade, foi um sonho. Eu sonhei que no final de uma missa, um padre ancião veio até mim. Me fez um sinal para perto dele. E você foi? Claro que não. Eu morri de vergonha. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas ele me apareceu novamente quando eu fui visitar um enfermo. E o que ele disse? Ele disse que era uma boa obra cuidar dos doentes, mas que eu fugia dele. Eu não entendi direito. Ele disse que um dia eu ficaria feliz em encontrar com ele novamente. Ele disse que Deus tinha um propósito para mim. Como tem para cada um de nós. Sim, eu sei, mas foi diferente, sabe? Uma vez, eu fui visitar o convento de Châtillon e eu vi esse padre num quadro. Em um quadro? Eu perguntei a uma irmã e ela disse que era o São Vicente. O próprio São Vicente veio até mim, Angelique. Nossa, eu nunca imaginaria isso. Eu sei. Então eu decidi entrar na ordem e vim até aqui. Acabei neste convento, mas as visões não pararam. Uma vez, no final de uma missa, após a comunhão, eu vi... Espero que estejam conversando sobre o trabalho, sobre como fazer bem o trabalho. Seria o único motivo plausível para esse cochicho. Na verdade, Madre Marta, eu contava a Angelique... Não é nada demais, Madre. Vamos voltar ao serviço, como a senhora nos pediu. Fazem muito bem. Darlan, Pierre, esses aqui são para conserto, viu? Ah, sim, deixa comigo. Olha só, achei uma moeda. Oh, que sorte a sua, hein? Me diga bobagens, não existe sorte. Como assim não existe sorte? Tudo na vida tem um propósito. Essa moeda, por exemplo, um dia ela foi cunhada, depois ela foi distribuída. Opa, e agora está aí nas suas mãos, hein? Exatamente. Você faz ideia de quantas mãos essa moeda passou até parar aqui, no chão dessa ferraria? Ih, tô vendo que você acordou meio variado hoje, hein? Claro que não. Eu só tô dizendo que tudo na vida tem um propósito. E qual que é o propósito que você vai dar para essa moeda? Eu ainda não sei. Espero que seja um bom propósito. Afinal, ela deve valer um bom pedaço de queijo, hein? Eu vou guardar. Garotos, vocês viram meu pai? Ele não está trabalhando com vocês? Saiu quase agora. O quê? Seu Valentim está no lugar onde ele costuma ficar quando quer estar em paz. Ele não acordou muito bem hoje. Vou falar com ele. Saudades da mamãe? É, tem dias que são mais difíceis mesmo. Imagino. Sabe, quando eu a vi pela primeira vez, eu estava indo buscar água na fonte. Tinha acabado de ajudar o seu avô na oficina. E quando eu avistei aquela moça bela, eu a segui pela rua até sua casa. Ela teve medo de mim. Então eu gritei perguntando o seu nome. E ela quis saber por quê. Então eu disse que queria me casar com ela. Tudo isso no meio da rua? Sim. E ela me respondeu que não se casaria comigo. Eu fiquei consternado e perguntei por quê. Ela disse que não se casaria porque eu não me amava. Então eu disse que não tinha problema, porque eu poderia amar por nós dois. E ela me jogou um balde d'água na cabeça. E como conseguiu casar com ela?
Eu mandava flores todos os dias para ela e ia cantar em frente à sua janela. Eu tive que aguentar mais uns baldes d'água na cabeça, mas enfim, eu a conquistei. É uma bela história. É uma pena que tenha acabado assim. Perdão, meu pai, Perdão pelo quê? por ter tirado a mamãe de você. Ela morreu por minha causa e... Nunca mais diga isso, minha filha. Ela morreu para gerar vida. E ela me deixou o que ela tinha de melhor. Você. Eu posso vê-la nos seus olhos, no seu sorriso, em cada gesto seu. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho. Minha querida Liz. A vossa proteção vos pedimos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezais nossas súplicas, em nossas necessidades vos dirigimos. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Seja bem-vindo, Padre Aladel. Esperava ansiosamente a sua visita. Prazer em revê-la, Madre Marta. A senhora me pediu que atendesse suas noviças. Aqui estou. Padre Aladel, padre. O que é isso, Catarina? Abençoe-me, padre. Deus abençoe. Eu preciso muito falar com o senhor, é urgente. Catarina, você terá que se penitenciar hoje. Fique tranquila, Madre Marta. Estou notando que a noviça está muito afoita. Seria melhor atendermos logo ela. Como o senhor quiser, padre. Com licença. Padre Aladel, eu preciso lhe revelar algo que me aconteceu ontem. Pois bem, eu estou ouvindo. A Madre Marta nos falava sobre a devoção dos santos. Cada uma das noviças recebeu uma relíquia de São Vicente de Paulo. Eu recebi um pedaço de sua veste. Minha filha, veja bem, eu preciso atender as outras noviças. Eu consegui uma graça de São Vicente. Ah, conseguiu? Eu sempre quis ver a Mãe de Deus, assim como eu posso ver o Senhor, mas eu pedi que São Vicente me ajudasse com esse pedido, então eu engoli a relíquia. Você engoliu a relíquia? Sim, eu achei que ele poderia me ajudar se eu fizesse isso. Jesus Cristo. E ele me ajudou, padre. Eu a vi. Você viu o quê? Eu vi Nossa Senhora. Padre, por favor, espera. É verdade o que eu digo. Eu já ouvi o suficiente, Catarina. Padre, ela me falou tantas coisas, que eu deveria me reportar ao Senhor, como eu deveria portar perante o sofrimento e tantas outras coisas. Que tipo de coisas? Eu não posso revelar ainda, padre, mas o senhor precisa acreditar em mim. É verdade, padre, ela falou sobre calamidades que cairiam sobre a França, sobre o mundo inteiro e até mesmo sobre a igreja. Catarina. Padre, foi um aviso. Os tempos serão maus. Não é possível, padre. Ela continua a te importunar. Pode deixar, madre. Eu já acabei de confessar a noviça. Chame as próximas, por favor. Catarina, por favor, não cause problema aqui dentro.
Sim, madre. Rapazes, por hoje chega. Mas ainda é cedo, Monsieur Valentim. Mas não temos muitos pedidos, aliás, quase nenhum. Não podemos tirar o resto do dia de folga. Tudo bem. Ô, meu filho, olha que eu trouxe. Calorão desse deve dar um apetite, né? Uma fome. Realmente, Madame Suzette, com esse calor assombroso, dá uma fome. É, o meu estômago deve estar colando nas costas. É só uma pena que nós não temos dinheiro para comer alguma coisa em alguma estalagem, assim, sabe? Eu já sei onde você quer chegar. Vem pegar a parte de você, vem. Vem. Eu trouxe pra vocês. Muito obrigado. Vem, pai. Vem. Ué, meu filho, vocês estão saindo mais cedo? Tô um pouco desanimado hoje, né? Me peguei um pouco pensativo. Saudoso, talvez. Mesmo depois de tanto tempo, você não superou, não é? Não é fácil aceitar. Mas Deus tem um propósito, meu filho. Tudo de ruim que nos acontece nos tira um bem. Bem? Que bem, mãe. Que Deus. Você não pode culpar Deus por isso. Ela era a única coisa boa que eu tinha na minha vida, minha mãe. Eu nunca pedi nada a Deus, a não ser saúde e paz para minha família. E foi isso que eu ganhei? Você não ama a sua filha? É claro que eu amo. Amo mais que minha própria vida. Então por que fecha os olhos pro presente que Deus te deu? Eu só queria minha esposa aqui, do meu lado. Ela era a luz da minha vida. Eu sempre disse isso. Dizia, mas nunca disse para Deus. Você não pode manter a memória da sua mulher viva e matar a sua fé. E surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida nas dores de parto, prestes a dar à luz. Surgiu então um grande dragão vermelho. Tinha ele 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão se deteve diante da mulher, a fim de devorar o seu filho. Mas ela deu à luz a um menino, aquele que deve reger todas as nações. E o menino foi arrebatado para junto de Deus. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo,
porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro. Catarina, minha filha, os tempos se aproximam e os tempos serão maus. Padre Ladel, sua bênção. Ô Catarina, Deus abençoe. Padre, eu preciso muito falar com o senhor. Agora não, estou ocupado. Por favor, padre, é urgente. Catarina, basta. Você dá atenção demais à sua mente. Você é uma menina de oração, eu reconheço, isso é louvável. Mas não se julgue mais importante do que os outros. Não tenha a pretensão de achar que Deus a prefere acima dos outros para lhe conferir seus desígnios. Por que é tão difícil? Catarina. Padre, eu lhe suplico, ouça o que eu tenho a dizer. Da primeira vez que a vi, ela me falou sobre várias calamidades que cairiam sobre a França. Ou pior, sobre a igreja, sobre o mundo inteiro. E que calamidades eram essas? O trono será derrubado. O mundo será invadido por desgraças de toda sorte. A fé desaparecerá do coração de muitos, até mesmo dos consagrados a Deus. A frieza, o relaxamento, o desprezo com as coisas sagradas. Um espírito profano invadirá os corações. E Nossa Senhora apareceu para lhe avisar todas essas coisas? Não só para avisar, mas também para prevenir, para nos dar um remédio. Nossa Senhora me apareceu novamente. E dessa vez, ela tinha anéis de pedras preciosas. Desses anéis, saíam raios com muitas graças para todos nós. Ela veio nos abençoar também, Padre. Abençoar? Sim. Surgiram algumas palavras em volta dela, como num quadro de formato oval. E o que diziam essas palavras? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria concebida sem pecado. Sim. Ela disse que se fizéssemos medalhas, com essa mesma imagem e inscrição, concederia muitas graças a todos que a portassem. Nossa Senhora te pediu que fizesse medalhas. Sim. E que distribuíssemos. Através dessa devoção, muitas graças serão alcançadas. Mas o senhor não acredita em mim, não é? Não sei o que te dizer. Estarei rezando por você. Estarei te acompanhando. Você precisa de um cuidado especial. E não diga nada disso a ninguém. Também não direi. Com certeza, se essa notícia se espalhar, dirão que você está louca. E se eu estiver certa? Será bendita para sempre.
confio em ti. O que está desenhando? Essa era minha mãe. Que linda. Ela era assim. Quando foi que... Faz mais ou menos uns 5 anos. Mas a imagem dela tá sempre gravada na minha mente. E você era um bom filho? Ah, nem sempre, sabe? Às vezes ela me pedia pra pegar lenha ou então limpar o celeiro. Aí eu fingia que não tava ouvindo. Eu não acredito. Mãe, o quê? O que a senhora disse? Eu não tô te ouvindo. Era bem assim. Ou então eu saía pra brincar com os outros meninos, sabe? Ou então roubar maçãs no quintal do senhor portão. Mas quando escurecia, eu voltava correndo pra casa e limpava o celeiro, como ela queria. Ah, mas então você obedecia a ela. Aposto que com medo de levar algumas palmadas. Na verdade, minha mãe nunca me bateu. Então por que você obedecia, mesmo depois de ter aprontado? Porque ela era minha mãe. E apesar de todas as traquinagens, eu amava, não queria que ela se decepcionasse comigo. Eu demorava, mas no final eu sempre acabava fazendo como ela queria. O rei foi destronado! O rei foi destronado! O rei foi destronado! O que está acontecendo? O rei Carlos foi destronado. Agitação por toda parte lá fora. O rei foi destronado. Meu Deus. O trono será derrubado. O mundo será invadido por desgraças de toda sorte. A fé desaparecerá do coração de muitos, até mesmo dos consagrados a Deus. A frieza, o relaxamento, o desprezo com as coisas sagradas. Um espírito profano invadirá os corações, Padre. Oh, meu Deus. Se eu estiver certo, me impeça. Mas se ela estiver certa... Aconteceu como você disse. O rei foi destronado. Conte-me mais sobre Nossa Senhora que você vê. Às vezes, quando eu fecho os meus olhos, eu não a vejo. Mas eu sinto sua presença. Eu sei que ela está comigo. E quantas vezes isso aconteceu? Desde a primeira vez, 5. E o que ela disse para você fazer? Ela disse para eu reportar tudo ao Senhor. Vá até o Padre Aladel, meu servo, ela disse. O quê? Ela disse, vá até o Padre Aladel, meu servo. Nosso Senhor Jesus Cristo, minha Virgem Santíssima, eu tenho que comunicar rapidamente isso ao bispo. Porque ele tem o poder para me condenar de vez, eu imagino. Não. Porque ele tem o poder de mandar cunhar as medalhas. Ele acredita em mim. Padre Aladel, o que está me dizendo é de uma seriedade perturbadora. Tem certeza disso? Excelência,
Eu não sei como, mas eu sinto que ela não está fora de si. A irmã em questão me parece não estar louca. Ela afirma com toda a convicção que os tempos serão maus. Como disse? Sim. Não. O que a Virgem disse à moça? Em suas aparições, a santa diz que os tempos se aproximam e os tempos serão maus. E eu acredito nas suas profecias. Senhor Valentim, tem um padre querendo falar com o senhor. Bom dia, padre. Pois não, que posso ajudá-lo? Eu tenho uma encomenda para o senhor de Dom Jacinto Kellen, arcebispo de Paris. O pedido é de 2.000 cunhagens. São pequenas medalhas com uma determinada inscrição. Quanta honra, Padre Jean Ladel. Abençoe-nos, por favor. Deus os abençoe. Amém. Se o Valentim tivesse me avisado, eu teria feito um bolo para o senhor. O senhor precisa experimentar meus bolos de cenoura. São os melhores da França. Devem ser muito bons mesmo, mas eu agradeço. O que ele traz aqui? O padre veio me fazer um pedido de um trabalho, minha mãe. Padre, que tipo de medalhas seriam? São medalhas devocionais. Você vai compreender quando eu indicar o modelo da cunhagem. Darlan. Muitos doentes. Há doentes por todo lado. Nós não vamos conseguir cuidar de todos. Liz! Minha filha! Meu Deus. Pode ser.
é a minha filha, a minha Liz. O que eu tenho de mais precioso nessa vida. É quem eu mais amo, mais do que minha própria vida. Porque Deus me trata assim. Ele já levou minha esposa e agora quer levar a minha filha, minha filhinha. Da mesma forma. Valentim, quando eu era pequena, ainda muito criança, eu perdi minha mãe. Desejei por todo o tempo ter ela comigo, mas eu não pude evitar. Deus a levou. Eu chorei aquele dia como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu não acreditava. Mas então teve um tempo, numa tarde, eu vi uma imagem de Nossa Senhora, que me olhava com tanta ternura, com tanto carinho, da mesma maneira que minha mãe me olhava, e ainda com mais pureza. Daquele dia em diante, eu abracei aquela imagem e disse que Maria seria minha mãe. O que quer dizer com isso? Eu sou órfã como sua filha, Valentim. E na ausência de minha mãe, eu me entreguei à Mãe de Deus. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a Nossa Senhora tenha sido desamparado. O Senhor mesmo, Valentim, sem ter plena consciência, é um servo da Virgem Maria. Entregue sua filha nas mãos dela, que ela vai cuidar de tudo. Tende piedade dos que choram, dos que sofrem, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei essa graça que vos peço fervorosamente. Faça-se cumprir a tua promessa. Vem comigo. Pra onde? Até a oficina. Vem, rápido. Você tá bem, Liz? Você melhorou? Sim, acho que estou. Tá melhor? Obrigada.
Foi assim que naquele dia nós cunhamos mais de 2.000 medalhas. Mas não eram medalhas quaisquer. Não. Estou falando desta medalha. A medalha de Nossa Senhora. Foi através dela que a Virgem Mãe de Deus voltou a se olhar para nós. Foi também através dela que muitos milagres aconteceram. Várias pessoas foram curadas de muitas doenças. Eu digo isso porque eu vi com os meus próprios olhos. A Mãe de Deus auxiliou todas aquelas pessoas. E eu mesma sou testemunha dos milagres. Fui curada da peste pela intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E se hoje vivo para lhes contar isso, é por causa dela. Eu fico revigorada com o entusiasmo que esses jovens espalham a devoção. Não só aqui em Paris, mas em La Salette, em Lourdes, em vários outros lugares. Eu fico impressionado. A juventude mariana vicentina foi realmente uma inspiração bela e eficaz. Agora todos vão conhecer a Medalha Milagrosa e vão alcançar grandes graças. Como Nossa Senhora prometeu. Minha mãe, queira aguardar na porta. Eu já acompanho. Assim, com licença. Padre, as tensões nas ruas são muito grandes. O povo está insatisfeito com o novo rei. Não sabemos que rumo tomaremos. É exatamente como foi predito. Os tempos serão maus e eu tenho receio que se tornem piores ainda. Temo que a França ainda não tenha passado pelo pior. Não só a França, mas o mundo todo. Eu vi Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Durante muito tempo, enquanto eu era noviça, exceto nas vezes em que eu duvidava, não acreditava no mistério, achando que eu estava enganada, Nosso Senhor me apareceu como um rei, com uma cruz sobre o seu peito. Mas então me apareceu um dia que essa cruz deslizava sobre o seu peito e caía no chão sobre os seus pés. Tudo caiu por terra. Nosso Senhor estava despojado de todos os seus ornamentos. Foi então que tive os pensamentos mais sombrios de toda a minha vida. O rei destronado. Eu não sei explicar. Mas pareceu-me que o rei dessa terra estava sendo despojado de todos os seus ornamentos reais. Mas meu coração encheu-se de pavor ao pensar que o rei dos céus estava sendo destronado do coração dos homens. Mas, Padre Aladel, não se preocupe. Ela voltará. Muitas e muitas vezes. Para nos dar muitas graças. Nós não estamos sozinhos. Já teve dias mais quentes do que este. Mas também não sei se são essas roupas. Não estava acostumada. E esta medalha? Quem lhe deu? Esta medalha? Ganhei do meu irmão, assim que vim para o seminário no convento. Bonita, não é? Muitas pessoas foram curadas da peste anos atrás, por meio dela. Mas eu nem sei por que estou lhe contando. A senhora deve se lembrar com certeza. Mas eu não quis chamá-la de velha. Não tem problema. Afinal, é a verdade, não é? Ei, a senhora já ouviu falar da irmã vidente? Irmã vidente? Sim, a que viu Nossa Senhora. Ouvi dizer que ela era vicentina. É, de certa forma, sim. Mas também não importa, não é? Depois de tanto tempo, ela já deve até ter morrido. Bom, vou terminar minhas atividades, senão Madre Marta vai me matar. Nesse caso, é melhor se apressar. Durante toda a vida, porque notei nela algo especial, tão singela, tão angelical, apesar de